Eu abri o motor da minha BMW velha em casa, sem experiência, sem ter todas as ferramentas e sem dinheiro para pagar alguém para fazer esse serviço. O plano era simples: tirar o cabeçote, descobrir por que metade dos cilindros estavam sem compressão e montar tudo de volta. O problema é que depois de eu abrir o motor inteiro, eu descobri que o cabeçote estava praticamente novo. Então eu decidi remontar tudo, e antes mesmo de começar, eu quebrei o motor. De novo. Novembro de 2025. Depois de finalmente matar a vontade de andar de BMW velha com a preciosa, a minha segunda BMW E36, eu precisava encarar a realidade e finalmente dar um jeito na Naná. A Naná é a minha primeira BMW E36 e ela estava com problema de compressão em 3 dos seus 6 cilindros de seu motor. E o problema maior era que eu estava praticamente falido de novo. Afinal, eu tinha acabado de assumir mais um projetinho problemático, então eu precisava improvisar. Se uma BMW velha já dá problema, imagina duas. E se tem uma coisa que é certa, é que eu não imaginei isso antes de comprar a preciosa. Quando eu comecei a procurar uma segunda BMW E36, a minha ideia era comprar uma BMW enrolada de documento, mas com um motor bom. Depois eu faria um swap de motor na Naná. Teoricamente, uma BMW velha nessas condições poderia sair por 20 ou no máximo 30 mil reais. O problema é que no meio dessa missão, eu meio que perdi o foco. E acabei comprando uma BMW boa de documento por 34 mil reais. Ou seja, o plano para restaurar a Naná deu errado logo no primeiro passo. Eu precisava de um carro barato para desmontar. E voltei para casa com outro carro caro de manter. De um ponto de vista financeiro, foi uma decisão muito eficiente. Se o objetivo fosse multiplicar os meus gastos por 2. Depois de pagar a transferência e a primeira revisão da preciosa, eu já tinha gastado mais R$ 5.500. E ainda recebi um orçamento de aproximadamente outros R$ 5 mil para resolver a suspensão e as buchas em algum momento no futuro. Então eu estava oficialmente falido, de novo, e a Naná estava sem compressão, ainda. E eu já tinha consultado o Toshio para saber quanto sairia o conserto da Naná. O orçamento era de R$ 5 mil, só de mão de obra, e só para mexer no cabeçote. A retífica não estava incluída, e as peças também não. Coisas do tipo junta de cabeçote, parafusos novos, fluidos e tudo aquilo que você só descobre que precisa depois que já desmontou. E se fosse necessário abrir a parte de baixo do motor, tudo seria ainda mais caro. Além disso, a Naná estava com o radiador cansado, sem válvula termostática e com boa parte do sistema de arrefecimento funcionando na base da fé. Em outras palavras, a segunda BMW E36 que eu comprei recebeu manutenção no sistema de radiador antes que a primeira. E isso diz bastante sobre a minha capacidade de estabelecer prioridades. Então a Naná não precisava apenas de uma retífica. Eu precisava descobrir a causa da falta de compressão. E já que o motor seria aberto, eu queria abandonar as gambiarras e colocar o sistema de radiador em ordem. Radiador novo, válvula termostática, juntas, mangueira, tudo do jeito certo. Então esse era o meu cenário, e o cenário era desesperador. Mas a falta de alternativas costuma fazer bem para o tipo de pessoa que gosta de rir na cara do perigo, ou que ainda não entendeu o tamanho dele. Depois de alguns dias estudando e enchendo a paciência do Toshio e do Cleitinho também, eu finalmente tinha entendido o básico. Um motor precisa de 4 coisas para funcionar:
ar, combustível, centelha e compressão. No caso da Naná, metade dos cilindros estava com problema de compressão. E quando o problema é compressão, você precisa descobrir por onde ela está escapando. Pode ser pelas válvulas, pode ser pela junta entre o cabeçote e o bloco, pode ser por alguma trinca que tenha no cabeçote, pode ser pelos anéis dos pistões ou pode ser por algum lugar que você ainda nem imaginou. E existe um método lógico para você investigar isso. A primeira coisa a se fazer é fazer o teste de compressão em todos os cilindros e anotar os valores. Isso vai identificar exatamente quais cilindros estão ruins. Depois, você desmonta o cabeçote e leva ele para uma retífica. Se a retífica encontrar problemas nas válvulas, trinca ou falha de vedação, você conserta o cabeçote, monta tudo de volta e o problema provavelmente vai desaparecer. Mas, se o cabeçote estiver bom, a falta de compressão provavelmente está na parte de baixo do motor. E aí o rolê entra em outro patamar de caro, porque nesse caso pode ser necessário retificar o bloco, pistões, anéis, cilindros e tudo aquilo que exige tirar o motor inteiro do carro. E esse método é realmente muito interessante, porque ele permite você de seguir uma sequência lógica de possíveis causas da falta de compressão de determinado cilindro do seu motor. O problema é que o Cleitinho só me explicou esse método depois que eu já tinha aberto o motor. E eu não lembrava de cabeça quais cilindros estavam com problema na Naná. Eu lembrava que eram 3, o que tecnicamente já era metade da informação necessária. Eu não sei se vocês também são assim, mas quando eu fico inspirado eu não posso perder tempo, porque se eu pensar demais, logo eu desanimo. Depois de assistir vários tutoriais no YouTube, eu comprei as ferramentas que eu achava que eram necessárias. E na mesma semana que elas chegaram, eu fui cedo para a garagem do meu pai. Eu queria começar antes de ter tempo para mudar de ideia. E assim eu comecei a desmontar tudo. A vantagem é que eu já tinha desmontado boa parte daquele motor antes. Eu já tinha tirado o coletor de admissão e as mangueiras do radiador quando a Naná ferveu. E eu já tinha desmontado a tampa de válvulas na primeira manutenção que eu fiz nela. Então não demorou muito até eu chegar na etapa principal. E foi aí que começaram as decisões questionáveis. Eu estava com tanta pressa que decidi fazer o serviço sem ter todas as ferramentas necessárias. Normalmente você precisa de uma ferramenta especial para travar os comandos no lugar. Ela serve para garantir o ponto correto do motor. O motor da M52 é um motor de interferência. Isso significa que os pistões e válvulas ocupam o mesmo espaço, só que em momentos diferentes. Se o motor estiver fora de ponto, as válvulas podem bater nos pistões, o que não costuma ajudar no funcionamento, nem na durabilidade. Além disso, para desmontar o cabeçote, também é importante travar os comandos. Sem isso, a desmontagem do Vanos fica muito mais difícil. E o Vanos é o sistema de comando variável da BMW. Depois de quebrar a cabeça por algum tempo, eu resolvi usar a boa e velha inteligência. Afinal, o Toshio já tinha passado o scanner da Naná e identificado que o Vanos precisaria de reparo. Então, se eu acabasse estragando um pouco mais uma peça que já precisava ser consertada, na minha cabeça o prejuízo seria neutro. Depois de forçar o Vanos para fora sem ter a ferramenta correta, era hora de soltar o cabeçote. E nessa parte você precisa no mínimo da ponta certa. É uma Torx E12 comprida. Eu deixei o link dessa ferramenta na descrição. E ela sendo comprida, a vantagem é que você não precisa desmontar os comandos para conseguir remover o cabeçote. Para soltar os parafusos, você precisa seguir a sequência correta. Vai soltando aos poucos, em zigue-zague, girando cerca de 90 graus por vez, até remover todos. Isso evita de concentrar a tensão em uma parte só do cabeçote. Se você tirar cada parafuso inteiro de uma vez,
existe o risco de empenar ou até trincar o seu cabeçote. E se você está tendo tanto trabalho para conseguir resolver o seu cabeçote, não faz sentido criar um defeito novo durante a desmontagem, embora isso nunca tenha me impedido antes. Assim que eu soltei os parafusos, começou a vazar água pela junta. Eu tinha drenado o radiador, então basicamente nem passou pela minha cabeça que ainda poderia existir água dentro do bloco. E foi nesse momento que eu entendi por que existe um bujão específico para drenar a água no bloco do motor. Nessa hora eu não pensei muito, eu só limpei o que eu consegui e continuei. Mas aquilo poderia se tornar um problema sério, porque a água estava escorrendo para dentro do motor aberto, e água misturada com óleo normalmente não faz parte do procedimento recomendado. Só que eu já tinha chegado longe demais para parar, e ainda faltava a pior parte, o coletor de escape. São 24 porcas em um ângulo terrível, com pouco espaço para trabalhar. Foi literalmente a etapa que mais demorou em todo o processo. Eu levei mais de 2 horas para soltar tudo manualmente. No fim, os nervos dos meus braços estavam tão dormentes que eu achei que estava desenvolvendo síndrome do túnel do carpo. E me arrependi profundamente de não ter comprado uma parafusadeira elétrica. Também deixei uma opção na descrição. Porque algumas ferramentas você compra antes do serviço, e outras você compra depois de sofrer. Com tudo finalmente desmontado, era hora de levantar o cabeçote. Eu chamei o meu pai e nós levantamos ele no braço. Era uma peça pesada, cheia de óleo, difícil de segurar. Mas depois de todo aquele trabalho, ele finalmente estava fora. E olhando para ele, o cabeçote parecia estar novo. Na verdade, ele estava até brilhando. E aquilo não era exatamente o que eu esperava encontrar. Com o cabeçote fora do carro, eu chamei o Cleitinho. Eu sabia que eu era leigo, então nada melhor do que chamar um profissional para avaliar o tamanho do problema que eu tinha acabado de criar. Nem que fosse apenas por inspeção visual. O Cleitinho chegou, olhou o bloco e disse que parecia estar em boas condições. Depois ele olhou para o cabeçote e disse que parecia estar em excelentes condições. Na verdade, nós dois ficamos perplexos, porque visualmente não tinha motivo nenhum para aquele motor estar sem compressão. Nada parecia quebrado, queimado, nem destruído. E normalmente, quando você abre um motor esperando encontrar um desastre, encontrar tudo bonito deveria ser uma boa notícia. Só que não era. Porque isso significava que a causa da falta de compressão provavelmente estava escondida ainda. Talvez na parte de baixo do motor, nos anéis, nos pistões ou em algum lugar que exigiria desmontar ainda mais. Só que ainda era cedo demais para concluir. E foi nessa hora que o Cleitinho me explicou que eu deveria ter anotado os valores exatos da compressão de cada cilindro antes de sair abrindo o motor. Assim seria possível comparar os cilindros ruins com qualquer defeito encontrado. Mas eu já tinha desmontado tudo. Então antes de encostar na parte de baixo do motor, eu precisava de um diagnóstico profissional do cabeçote. Quando eu comprei a Naná no episódio 2, ela tinha uma suspeita de problema no cabeçote. E eu só comprei ela porque eu já conhecia o Sr. Areias, da retífica americana. Se realmente estivesse ruim, seria a primeira manutenção. E eu lembro de ter ligado para ele antes de ir olhar o carro no dia que eu comprei. E o Sr. Areias tinha falado já naquela época para eu levar o cabeçote lá na retífica para ele dar uma olhada. Só que depois de comprar eu descobri que o cabeçote não tinha problema nenhum. E 3 anos depois, tendo eu mesmo estragado o que estava bom, ali estava eu. Então no dia seguinte à desmontagem, com apenas 3 anos de atraso, eu finalmente levei. Coloquei o cabeçote da Naná no porta-malas da Preciosa e fui até a retífica. E lá chegando as notícias foram boas.
Os comandos estavam em bom estado, os mancais não tinham ranhuras, o cabeçote passou no teste de compressão, ou seja, não estava trincado nem empenado. As válvulas também passaram no teste de vedação, e isso significava que a falta de compressão não estava no cabeçote. E sério, aquela peça estava praticamente nova. Estava tão boa que o valor da retífica, entre aspas, ficou em menos de R$500. E esse é o tipo de serviço que normalmente sai pelo menos R$2.000, podendo chegar a 5 dependendo da gravidade da situação. Então, depois de alguns dias, eu peguei o cabeçote, agradeci o Sr. Areias e rezei muito para nunca mais precisar ver ele. Pelo menos não nessa situação. Eu só não sabia que não ia demorar muito para eu voltar. Com o Vanos, eu fiz diferente. Eu simplesmente levei para o Toshio. Ele tinha dito que fazia o reparo. E para falar a verdade, eu estava me sentindo meio mal por não ter levado o serviço inteiro para ele. Então pelo menos aquilo precisava ser feito pelo especialista. O reparo do Vanos ficou em R$700. Além do reparo mecânico, o Toshio me devolveu a peça brilhando. Ele tinha providenciado um banho químico para remover toda a contaminação de óleo. Acho que foi para combinar com o estado geral do cabeçote. E com isso, tudo que eu precisava retificar até aquele momento estava retificado. O cabeçote estava bom. O Vanos estava reparado. As peças estavam limpas. E aparentemente eu já podia começar a montar tudo de volta. Só que tinha um detalhe. Eu ainda não sabia por que aquele motor estava sem compressão. Naquele momento, eu tinha duas opções. Montar tudo de volta e torcer para esse problema desaparecer sozinho, ou continuar desmontando, tirar o cárter, desmontar o virabrequim, os pistões e transformar aquele serviço em uma retífica completa de motor. Só que nesse momento, para variar, eu comecei a usar a cabeça. Porque sinceramente, desmontar o cabeçote tinha parecido fácil. Eu tinha demorado só um dia. Então, tecnicamente, eu poderia fazer aquilo de novo, caso fosse necessário. E foi assim que eu optei, mais uma vez, pelo caminho mais perigoso. E estava decidido. Eu ia remontar tudo, sem mexer na parte de baixo. Afinal, o Cleitinho tinha falado que o bloco parecia estar em boas condições. E o motor M52 da BMW tem a fama de ter o bloco resistente. Então era quase certeza que aquele bloco de motor estava bom. O problema é que o mecânico não era tão bom. Depois de assistir a tantos tutoriais no YouTube sobre cabeçote de BMW, eu queria fazer tudo certinho na hora da montagem. Pelo menos dentro do possível. Então eu peguei o meu torquímetro e decidi conferir o torque das porcas nos mancais dos comandos. Porque o Sr. Areias tinha feito o enorme favor de me entregar os comandos já montados no cabeçote. Tecnicamente, tudo que eu precisava fazer era colocar a junta nova, posicionar o cabeçote no motor e seguir com a montagem. Eu não precisava nem encostar nos comandos, mas na minha cabeça, conferir o aperto daquelas porcas nos comandos seria uma segurança extra. Eu só queria garantir que tudo estivesse dentro da especificação. Então eu peguei o torquímetro e comecei a conferir o aperto das porcas. Na primeira passada, eu fiz com 5 Nm. Pareceu bom. Segunda passada, 10 Nm. Pareceu bom também. E então eu fui fazer a última passada, com 15 Nm. Apertei uma porca e o torquímetro ficou mole. Não fez aquele tec satisfatório. Então quando eu levantei a ferramenta, a porca veio junto, com um pedaço do prisioneiro. Eu tinha aberto o motor para descobrir por que ele estava sem compressão.
O cabeçote estava perfeito, o bloco parecia bom e eu ainda não tinha encontrado a causa do problema. Mas tentando conferir o aperto de uma coisa que eu nem precisava conferir, eu finalmente encontrei uma peça quebrada, porque foi eu mesmo que quebrei. Naquele momento, a remontagem nem tinha começado e eu já precisava voltar para a retífica do Sr. Areias, com o cabeçote novíssimo debaixo do braço e um prisioneiro partido dentro dele. Muito obrigado por acompanhar esse episódio da saga. Meu nome é Alex, como sempre, curte, compartilha e se você aí que está assistindo não se inscrever, você vai quebrar o prisioneiro do seu cabeçote. E antes de eu ir, quero lembrar vocês que as ferramentas que eu usei para abrir o cabeçote da Naná estão aqui na descrição. Comprando por lá vocês ajudam e muito o canal. E se fizer sentido para você, confere também as nossas estampas imperfeitas. Lá você tem camiseta, papelaria, pôster e itens personalizados com os temas do canal. Depois confere lá em loja.relíquiasimperfeitas.com. E se você chegou nesse vídeo porque precisa abrir o cabeçote da sua BMW, bom, dentro de alguns dias eu vou soltar um vídeo de comentário técnico sobre esse tema. Acho que vocês vão gostar. Então, nesse vídeo é só. Por favor, se cuidem, cuidem dos seus carros. Esse é o Relíquias Imperfeitas e saiba que você faz parte desse projeto.